Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, o excelente bom dia! São agora 9 horas e 22 minutos, horário de Brasília, do dia 9 de setembro de 2019. Eu sou Márcio Larega, analista de investimentos, terapeuta financeiro e economista da Mais Money, vindo trazer diretamente para vocês dos nossos estúdios do Rio de Janeiro, ao vivo, ele, único, inigualável, insuperável, abertura do mercado, abertura do Ibovespa, com as notícias relevantes no Brasil, no mundo, para que você fique devidamente antenado, conectado com tudo que de mais relevante poderá ocorrer no dia de hoje e também até vir a aproveitar as oportunidades que o mercado possa vir a nos oferecer diariamente. Você vai saber de commodity, vai saber do cenário, como é que estão as bolsas no mundo. Você vai saber também a respeito do cenário corporativo, que tem de notícias e a parte gráfica, óbvio. Vai saber dos suportes e existências para você ficar esperto, conectado e também trocar ideias aí sempre, experiências, para que nós juntos alcancemos a tradicional, clássica liberdade financeira. Concordam? Então vamos juntos. Beijo no coração, seja bem-vindo. Beijo a todos vocês aí, investidores mais também. Uma saudação especial, galera, e todo mundo que acompanha nos canais aí. Márcio Larega no LinkedIn, Márcio Larega no Facebook, onde nós estamos rodando ao vivo. Todos os grupos que aceitam aí, grande Julião, grande Dalton, grande Afonso Pina. Pessoal, grandíssimo abraço mesmo, galera de day trade, de mini, do forex, o pessoal que está buscando realmente conhecimento para a parte de mercado de ações, para operar as ações, conhecendo as áreas, querendo diversificar os investimentos. Grandíssimo abraço a todos vocês. Lembrando que a gente também está na Mais Money no YouTube e Mais Money no Facebook. Sem mais delongas, trazendo aqui as informações. Grande José, um grande abraço para você, campeão. Trazendo aqui as informações agora, nosso índice futuro 0,40% de alta no positivo, levemente. Seguindo um pouco a atuada do mercado internacional, tá ali entre altas e baixas, coisas bem leves, não é mesmo? A gente não teve nenhuma evolução, nenhum fato relevante sério nesse final de semana, é bem verdade, não tivemos nada que fosse assim, caramba, meu Deus do céu, algo espetacular aconteceu no final de semana, vai movimentar, vai ser uma loucura. Não teve nada disso. A grande questão que estamos aguardando lá fora, se vai ter uma antecipação realmente do bate-papo, da conversa entre Estados Unidos e China, como é que vão ficar as questões lá no Reino Unido, na Inglaterra. Boris Johnson tentando de todas as maneiras aí revogar essa questão que ele foi vetado para tentar buscar uma saída do Brexit sem acordo, então está vetado disso. Grande Rodrigão, um abraço para você, também está tentando aí tirar o veto de uma nova eleição, está tentando de todas as maneiras, tudo que tem direito, né? Hong Kong tivemos novos protestos, o cenário na China que não ficou bom com relação ali às exportações que deram uma reduzida, o mercado chinês não conseguiu desafogar todos os produtos que ela exporta para outros países, ficou um cenário negativo, não é bacana, isso está refletindo, já refletiu nos Estados Unidos, refletindo na China, reflete na Europa, reflete todo mundo. Não é nada positivo, mas a galera espera, tem essa expectativa forte de que as conversas aconteçam para chegar a um denominador comum já agora. Então vamos ver como é que as coisas aí estão caminhando. Um grande abraço aí, José. Deixa eu aqui, obrigado por seus conhecimentos essa semana. Para todos nós, campeão, seja uma semana abençoada, muita luz, muita paz, muita saúde, muita prosperidade, campeão. E vamos em frente, eu que sou grato por essa oportunidade. Grande Rodrigão, já deixando o papel aqui para mais tarde de falar a respeito do show de bola. Rodrigão, um abraço para você também, meu querido. Então, temos essas questões aí internacionais para resolver. E aqui dentro de casa, a gente tem necessariamente aqui pelo Brasil as questões de reforma da Previdência que podem ser antecipadas, as votações lá, a CCJ já foi, tudo direitinho, agora a expectativa é que deve Alcolumbre rode isso, que possa rodar até quinta-feira. Então, vamos ficar antenado. Qualquer notícia relativa a uma antecipação pode ser um gatilho positivo para a Bolsa, né? E dependendo se o quórum estiver bacana, muitos já acreditam que é pulo de 10 de ser aprovado, mas estamos falando de mercado financeiro envolvido nesse esquema, então tudo pode acontecer, né? Mesmo se for aprovado, no limite ou não, ou se tiver alguma ziquezira, alguma coisa, então vamos ficar atentos aí nessa evolução. Segue, meu querido, segue. Tem muita coisa pela frente, mas estamos caminhando aí a passos largos
para quebrar umas escritas indigestas pela frente, Rodrigão. Vamos que vamos. Então, essa questão aí do Brasil tem essa parte da reforma da Previdência séria, tem entrevista do Paulo Guedes, excelentíssimo super-ministro da Economia, falando que quer privatizar tudo, privatizar geral, né? Petrobras inclusa nisso, só que ele acha realmente que Petrobras é um negócio um pouco mais sério, vai precisar de mais estudos, de mais questões ali para dar desafogada na máquina do Estado. Isso deve mexer bastante também com o humor e por isso também vejo essa questão desse nosso índice futuro estar positivo, a galera um pouco mais empolgada, levemente, mas um pouco mais empolgada com essa questão de vendas aí, já não é a primeira vez que ele fala, vai sondando o mercado a respeito aí de uma privatização da Petrobras. A Petrobras já é praticamente pulo de 10, as coisas rodarem, só ver os detalhes ali, mas Petrobras, digamos, seria o Eldorado para o mercado financeiro com relação à privatização, independente de questão de soberania nacional ou não soberania, se isso vai ser bom para o país, se não vai ser, o mercado literalmente enxerga pelo viés de tipo, caramba, é uma possibilidade interessante de valor dela aumentar e tudo mais, de gerar valor para acionista, então a galera pensa dessa maneira. Então não tem corrente política aqui, o negócio é papo reto na informação que o mercado vai olhar. Grande ação, abraço para você, meu camarada. Então esse é o foco maior da situação. Também tivemos aí divulgado agora pela manhã o Boletim Focus, sim, aquele boletim semanal que o Banco Central coloca com os top 5 economistas que mais acertam as projeções para o nosso país em relação ao desenvolvimento econômico, inflação, taxa de juros, PIB, tudo tem dólar. Então, já trazendo essa informação de cara para vocês, já mastigadão, resumidão, que já dá uma noção aí de como é que vai ficar a nossa semana, vimos eles trazendo o principal ponto já de cara, a questão da inflação, mais uma pancadinha para baixo aí. O IPCA para o fechamento agora, 2019, caiu de 3,59 para 3,54. Lembrando que há 4 semanas atrás era 3,75, tá? Então tá despencando a inflação aí. Isso demonstra que o consumidor, mesmo com questões aí de Semana do Brasil, bababá, tudo que tem direito, não está tão empolgado ou se movimentando para tantas compras quanto a economia, o país, os ministros ou esse governo gostaria que fosse. O negócio não está tão redondinho assim. As previsões estão caindo de inflação consistentemente. E está abaixo, só para fechar a tampa aqui de 2019, abaixo dos 4,25. Está dentro da faixa de 1,5 de variação para cima ou para baixo, mas está abaixo dos 4,25 para fechamento desse ano. Estamos falando de 3,54. Para 2020, já botamos aí 3,82, um recuo ante a estimativa do período anterior, ou seja, da semana passada, que era de 3,85, está abaixo dos 4% também em 2020, já olhando já para frente. Com relação a PIB aí se manteve inalterado em 2019 em 0,87, ele que há 4 semanas atrás era 0,81, deu uma subidinha aí recentemente, estabilizou nos 87. Para 2020 teve redução das projeções, saindo de 2,10 para 2,07. É leve, mas como eu sempre falo, a gente está falando de uma semana para outra, isso é muito relevante e importante. Com relação também à taxa de juros, a gente colocando para baixo, como o próprio Bradesco jogando a taxa de juros para esse ano para 4,75. O governo, projeção, tudo mais, tudo bonitinho, então colocando ainda em 5%. O próprio Boletim Focus mantém 5% para esse ano e 5,25 para 2020, mas já tem algumas instituições jogando aí para baixo. Primeiro foi o Bradesco, vamos ver se as outras vão seguir essa leva de jogar ainda mais para baixo para tentar estimular realmente a economia. Cena para os próximos capítulos. Taxa de câmbio, o dólar, a moeda, na expectativa aqui do Boletim Focus, de fechar o ano a 3,87, uma alta em comparação à semana passada que era de 3,85, então subiu na régua para o dólar. Para o encerramento de 2020, a aposta foi elevada de 3,82 para 3,85, isso também pode auxiliar e dar uma puxada aí na inflação, então vamos ver também como é que isso vai se seguir. Agora, fazendo uma geral nos índices de como é que estão rodando no mundo inteiro, passando aqui direto à questão dos índices futuros, começando pelos norte-americanos, a gente tem um cenário do S&P 500 que está batendo nesse momento seu índice futuro 0,34% de alta, Dow 30 0,22% de alta e Nasdaq 0,27% no positivo. S&P 500 VIX índice do medo quase estável, 0,13% de queda, dando uma demonstração de que nem lá
nem cá. Muito pelo contrário, o inverso. Não sabe o que vai fazer ao longo do dia de hoje. Até o momento o negócio está bem lasculesco, né? Não tem nada definido. Com relação à Europa, DAX da Alemanha 0,39 no positivo, FTSE na Inglaterra 0,67 de queda, FTSE na Inglaterra aí dando uma quedinha boa, CAC 40 da França 0,08% de baixa e o Eurostoxx 50, esse conglomerado das médias aí dos mercados europeus, batendo 0,07 de alta. Você vê que está tudo bem paradinho, né? Aguardando realmente notícias, informações, gatilhos, fatos relevantes para tentar trazer alguma direção para o nosso mercado, o mercado em geral, né? Que está, por enquanto, meio perdido, tentando se situar. Estou com viés altista, estou com viés baixista, é bom, é ruim, tem muita coisa para sair ainda. Ao longo da semana, né? Então, informações relevantes que não tiveram nada literalmente no sábado e domingo. Nikkei 225 no Japão, mercado asiático 0,56% de alta no seu fechamento. Xangai na China 0,84% de alta. Índice Shenzhen 1,82% de alta. China A50 0,03% de queda. Hang Seng Hong Kong 0,04% de baixa. A China, os principais índices Xangai e Shenzhen performaram bem por causa da questão aí, mesmo com os dados que não foram positivos lá na China, como eu falei, questão da balança comercial que não rodou bem, as exportações que não caminharam conforme se previa, mas tem a questão de redução do depósito compulsório lá, que aí equilibrou o cenário e trouxe aí uma visão um pouco mais animada, um pouco mais animadora para os mercados asiáticos, principalmente lá para o chinesão. Com relação aí a commodities, criptomoeda, Forex, a gente vai trazendo primeiro o dólar, nesse momento 4,0639, 0,08 positivo. Com relação à criptomoeda Bitcoin, estável, 0,29% de alta, 10.438 dólares. E aí chegando no campo do ouro, estamos aí 0,48% de alta, vai subir no ouro, é um cenário instável, né? Sempre essa questão dessa balança que eu trago para vocês. 1.522 dólares e 85 centavos, o petróleo tipo Brent, referência na Inglaterra e global, 61 dólares e 91 centavos, batendo 0,60 de alta, nem tá muito alto assim, né? E o WTI, 0,81% de alta, WTI, petróleo referência nos States, 56 dólares e 98 centavos. Com relação ao minério de ferro, 655 yuans e meio por tonelada, 1,79 de alta. Esses contratos futuros lá negociados na Bolsa de Mercadorias da Aliança na China com vencimento para janeiro de 2020. Minério de ferro rodando do positivo, vergalhão também ficou levemente ali em alta. Então hoje o dia caminhou tranquilo para minério, vergalhão, petróleo estável. Ouro também vai subindo, que demonstra esse cenário um pouco avesso, e o dólar está tentando também buscar ali um meio termo de ouro, ver como é que vai fluir ao longo do dia. De fatos relevantes, notícias relativas à economia norte-americana, não temos nada, temos niente nenhum. E com relação à parte de informações, partes corporativas, dados, tivemos aí as questões da Justiça dos Estados Unidos, que aprovou um acordo para encerrar a ação contra a Petrobras, aquela questão que já vinha ali há um tempo, né, mastigando aquele lero-lero, da questão da class action lá nos Estados Unidos. Então o acordo não está mais sujeito a qualquer recurso, torna-se definitivo. Então vimos aí que houve uma aprovação, então é algo de certa maneira positivo para a Petrobras, já fechando esse cenário, e aí não tem mais tanto o que ficar especulando com relação ao que vai ser, o que não vai ser. Então isso já está arrematado. E com outras questões também relativas à Petrobras, a gente tem a questão do leilão lá que está marcado para 6 de novembro para a área de Atapu, Sépia, Búzios, Itapu, na verdade, a Bacia de Santos, que possui entre 6 bilhões e 15 bi de barris. E as empresas têm que pagar um bônus aí de outorga de 106 bilhões de reais. Então, é mais um potencial de entrada de caixa para a Petrobras. E com relação às questões que estão sendo comentadas fortemente do Banco do Brasil aí, com relação a joint venture, a entrada de investimento do Banco do Brasil e o UBS, para fazer aí segmento um banco de investimento focado, a gente viu aí o Banco do Brasil publicar falando que analisa alternativas. Se analisa alternativas, meu amigo, que o negócio está desenrolando, né? Vamos ser bem sinceros. Porém, o Banco do Brasil não quis mencionar diretamente o UBS e falou que vai concluir essa parceria ou essa questão que eles estão fazendo em breve. E aí
Então vamos ver como é que esse negócio vai cair, mas tá com tendência aí, senão o mercado nem falaria nessas questões, né? Muito provavelmente o BS aí junto. Outros detalhes, a gente viu Suzano tendo a perspectiva de rating dela alterada de estável para negativa pela Fitch, ou seja, nada bom de notícia aí para Suzanito, no meu coração não está caminhando nada bem. Marfrig trazendo notícias aí de que o Marcos Molina, que é o maior acionista da Marfrig, se preparando para o momento da venda da fatia do BNDES no frigorífico. Segundo essa publicação, o empresário estaria interessado em angariar recursos para adquirir uma parte das ações do Banco de Fomento aí, ou seja, está acreditando que tem potencial realmente para a Marfrig, não só dessas altas recentes, mas também espaço para um pouquinho mais. Outros dados interessantes é a questão de trazer números para vocês. Números é o seguinte, dólar no ano 5,29%, o dólar está subindo. E também temos a Bolsa subindo 17,12% no ano. Temos a semana e esse mês de setembro já positivos aí na faixa de 1,78%. A gente tem a questão aí do dólar, que não teve um pregão dos mais vistosos recentemente, não é mesmo? A gente viu o dólar dar a sua trauletadinha para baixo, suave, recentemente, ele que teve uma queda aí praticamente, dá uma olhada aqui no detalhe, 1,92% na semana passada. Essa semana, como eu falei, está começando levemente em alta. Agora, outro ponto importante e relevante é a questão do saldo dos investidores estrangeiros. Saldo dos investidores estrangeiros, como já vem comentando desde a semana passada, chegou a um montante de 23 bi de reais negativo, ou seja, de saída de recursos de capital estrangeiro. Esse índice é o segundo mais alto. Grande Paulão, bom dia, meu querido. Esse índice é o segundo mais alto desde a crise do subprime, galera. Para vocês terem noção do tamanho do recurso, da quantidade de dinheiro que os investidores estrangeiros estão tirando. Na época do subprime, a gente tinha um montante que ficava na faixa, que ficou no ápice, na faixa de 24,6 bilhões de reais retirados. Então, é um montante, sim, relevante. E ainda não chegamos ao final do ano, e isso pode, com as questões aí voltadas à Argentina, à azedada, no momento em que os países, né, os investidores em geral querem ou pretendem, buscam ficar mais líquidos para aproveitar oportunidades, eles vão tirando recursos de países que proporcionam grandes volatilidades. E o Brasil é um deles, então por isso a gente tem essa grande evasão. Mas não só por causa de Argentina agora. Tem muitas outras questões aí, muito foi falado já em questão de risco Bolsonaro, em questão de reforma da Previdência, o cenário instável que a gente vive aqui, o cenário de guerra comercial, então tem muitas questões. O risco Bolsonaro é só mais um ponto. Então tem muitos outros detalhes aí que vem pesando para fazer com que o saldo dos investidores estrangeiros esteja tão negativo. Deixa-me ver, grande Gerson, caro Márcio, você acha que a longo prazo investir em contas digitais é uma boa aposta? Exemplo, Banco Inter e similares. Eu já até comentei em algumas outras lives aqui a respeito desse crescimento dos bancos digitais, do potencial que se tem. Primeiro, é potencial, Márcio? É interessante? Na sua visão, você acha que isso é realmente relevante? Ou é só um voo de galinha? É aquela história do Bitcoin que muitos criticam, outros falam bem, o negócio está maturando até hoje nada? Eu digo a você, sinceramente, vejo potencial sim. Mas é óbvio que as grandes instituições financeiras, os grandes bancos, eles não vão deixar, digamos, barato. Eles vão investir também nessa área porque eles não vão querer ver a sua fatia de mercado, seu market share diluir e pro ralo. Apesar de as tarifas em contas, né, as tarifas bancárias, são as que mais trazem, as que mais incrementam a receita e o retorno dos grandes bancos. Ou seja, eles já estão pensando em perder, né, ou reduzir esse lucro, ou até realmente diminuir fortemente, mas não perder a grande base, porque os clientes são os que vão fomentar realmente, não tem jeito. Então, as estruturas digitais têm potencial sim, eles estão inovando cada vez mais, facilitando a vida, mas também os bancos vão correr atrás, digamos, desse prejuízo. E aí a questão vai ser quais vão conseguir fazer uma migração ou conseguir trabalhar com as duas pontas, porque tem os clássicos, preferem manter as contas ali, só que a galera mais nova já pretende e já busca realmente as facilidades, o caminho mais tranquilo. Beijo no coração, paizão, seja bem-vindo. Então,
tem um pouco para tudo. Vejo espaço ainda assim para crescimento toda vez e cada vez que o Banco Inter, cotado em bolsa, divulgar número de crescimento de investidores, as questões de investidores não, de clientes adquirindo as contas e tal, movimentando, isso vem a ser positivo, isso gera impulso para outros bancos digitais também, e o olho vai crescendo das grandes instituições, falando, caramba, a gente precisa se movimentar cada vez mais rápido. Quem tem a ganhar com isso? Todos. Investidores, com relação às ações, porque vão promover melhorias, tanto para os grandes bancos quanto para os bancos novos. Vai ser aquela disputa, a meu ver, sadia para o consumidor, que vai ter cada vez mais tarifas mais baratas ou isenção completa de tarifas, produtos melhores, e aí isso acaba gerando retorno, obviamente, para os acionistas, só que de outra maneira, não tão somente com lucro, mas com uma estrutura melhor, com um caminho, digamos, mais benigno dessas instituições pela frente. Não tão voraz como hoje, em questão de lucro, mas com outras maneiras para conseguir arrendar esses investidores. Então, vejo como um caminho bacana sim, mas óbvio, vale sempre lembrar, tem potencial forte de oscilação. O Banco Inter vem crescendo mais, você já viu, já percebeu que ele não é para brincadeira, não é algo tipo, caramba, vou botar o dinheiro e ficar descansado, sossegado, renda fixa na Bolsa de Valores, como muitos gostavam de comentar, os ativos antigamente. Não é mais assim, volátil. Se aguenta o tranco de ver 20, 30, 40, 50% do seu capital empurrá-lo assim, se você não realizar, só naquela provisão ali, e depois ele caminhar bem, beleza, com potencial pelo menos de caminhar bem, tranquilo. Então, aguenta o tranco, beleza, segue o barco e fica monitorando ali os números, acompanhando esses dados, essa evolução, e também não deixa de acompanhar as grandes instituições que elas pretendem aí ou inovar com questão de botar dividendos, mais bonificações, o que eles podem fazer para tentar segurar e não ver uma evasão pesada aí. Mas temos caminhos interessantes a olhar nos próximos períodos. Beleza, campeão? O original ainda não está na bolsa, mas também é outro que tem potencial, mas parece que ele largou na frente e agora está um pouquinho atrás aí de outras instituições. Vamos ver como é que as coisas vão caminhar para isso. Um beijo no coração, paizão também, seja bem-vindo. Falando graficamente agora de alguns ativos, se ficou alguma dúvida de ação, fica à vontade aí para colocar, beleza? Trazendo aqui de Ibovespa, falando de Ibov, a gente tem o seguinte, 102.935 pontos, tudo bonitinho, e o caminho agora, Márcio, é o quê? O que devemos fazer? Seguinte, conseguindo performar acima de 103.100 pontos, 103.200, essa regiãozinha ali, te ganha caminho, vai muito longe, vai ser uma loucura? Não, tem 103.700, 104.000 ali praticamente, 104.100, e aí a gente vai ter uma briga um pouco mais relevante nessa região. Conseguindo performar ali de 103.900, 104.100, acima disso, o caminho fica um pouco mais aberto para buscar ali os 105.000 pontos. 104.000 nem se torna uma resistência, mas 105.100 se torna uma barreira interessante que também, se for rompida, nos deixa com um caminho bem interessante para frente aí, com tendências a virmos buscar os 105.700 e depois o topo histórico lá em 106.650,12. Então, temos esse potencial, é só a gente continuar essa toada aí interessante e também os dados que tem para sair, né, não zicarem seriamente aí o nosso mercado. Agora, falando com relação à descida de ladeira, parte de baixo, a gente tem suporte na região aí de 102.800, praticamente onde a gente está. Pode dar uma regadinha até uns 102.600, mas o grande ponto também de suporte é na média de 8 lá em 101.800, ou seja, podemos voltar até essa região. Perdendo essa marca, podemos voltar aí à área de 101.500, depois 100.500 e aí 99.400, onde está a média de 20, e somente depois, se perder, se der uma azedada muito pesada, a gente vai perdendo aí 99.200, vai perdendo aí também a região de 98.500, 96.700, até buscar o fundão ali em 96.100, que é onde já está ajustada a média de 200 no gráfico diário. Beleza? Então esses são os pontos para cima e para baixo para você já ficar esperto e conectado. Falando de BBAS3, vamos falar de dois ativos, 9,46. Banco do Brasil deu o estouro da boiada na semana passada, ficou bonitinho, deu uma bela alta, assim como os bancos deram uma boa recuperada também. Uma belíssima
semana para eles, 49,39, e temos o seguinte, Banco do Brasil conseguindo passar dessa região aí de 49,50, tem caminho interessante para buscar até 51,50, óbvio. Tem um intermediáriozinho ali em 50,30, mas seria aí um objetivo interessante buscar essa margem. Pode ser hoje, pode ser daqui ao longo da semana. Podendo até chegar num topo recente ali, num topão todo gigante lá de 55,18, mas pode chegar a 52,70. Parte de baixo, não conseguiu aí, ou superou e perdeu força, ficou abaixo de 49,50. A gente pode ver se o papel voltar para 48,40, 47,90, depois 47,50, e aí se quiser azedar 46,30 até 45,50. Fechadíssimo. E outro ativo que a gente vai trazer é Petrobras, Petri 4, e também vou falar de Magazine Luiza, não esqueci, Rodrigão. Petri 4, 26,52 o ativo, a média disso, eu tô falando em semanal, tá, galera? A questão aí do gráfico semanal, a gente viu o ativo, a Petrobras em 26,52, suporte 26,27, abaixo disso 25,72 se der uma azedada, e depois pode buscar 25,30, até mesmo R$ 24,90, depois 24,70, 24,25. Parte de cima, temos aí para cima de 26,80, 26,90, conseguimos superar essa região, caminho para 27,30, depois aí 27,60 e aí podendo chegar até os 28. Então, falando de Magalu, Magazine Luiza 3, o ativo R$ 36,00 no seu fechamento, batendo aí praticamente, colando na média de 20 na de 8. E o que a gente tem aí para essas questões? Se vir abaixo de R$ 35,70, o caldo pode engrossar um pouquinho, mas não tanto de cara, para 35,40, entre a região de 35,30 e 35,50. Perdeu essa outra ponta, aí vai buscar um fechamento de gap em 34,80 e depois pode azedar aí 34,30, R$ 34,00. Parte de cima, conseguindo performar acima da região de 36,40, 36,50, 37,10. Depois a gente tem desses acima de 37,10 a busca por 37,50, 37,90, e aí conseguindo passar desses 37,90, vai aonde vai a 38,66, o último topo recente lá no dia 9 de agosto. Fechadão, Rodrigão? Grandíssimo abraço a todos vocês, gratidão pela participação, tenham uma boa semana, bom dia, bons trades, bons negócios, mente no lugar sempre. Espera um pouquinho esse mercado abrir, tá batendo 0,32, tá lesco-lesco, deixa ele dar uma respirada, ver como é que vai ficar essa tendência do dia, para depois, quem gosta dos day trades aí, visualizar alguma possibilidade. Ainda acho que vale a pena aguardar cena dos próximos capítulos, alguma notícia, alguma questão assim, porque vai estar bastante volátil aí, o mercado tentando saber se caso se compra uma bicicleta, né? Se vai subir ou se vai cair. Então, pode ter volatilidade, pontos rompidos aí falsos, então muita atenção nessa abertura, beleza? Fiquem com Deus e nos vemos amanhã, de manhã, com a nossa live aqui sagrada, beleza? Tudo de bom para vocês, aquela nossa tradicional despedida. Tchau!